Em compensação, falou-se das saídas, né? Como é que você viu a questão do Zaratio? Porque hoje o Vitor colocou da maneira com que aconteceu, foi bem claro, né? E eu acho que para o torcedor que está assistindo aqui é importante a gente colocar isso, né? Que o Vitor disse que por mais de 2 meses, tentando marcar uma reunião com o procurador do Zaratio, e o cara se esquivando, teve uma reunião virtual, o Vitor depois contou isso pra gente lá com mais calma, o Atlético fez uma oferta e o empresário do Zaratio falou, não, essa é muito baixa, mas não quis fazer uma contraproposta. Ficaram de conversar depois e nunca mais o cara conversou com o Vitor. O Vitor ficou 2 meses tentando encontrar o cara não atendia ligação, não, mandou uma proposta pro cara, o cara não respondeu, mandou uma proposta pro Zaratio, não respondeu, e no final das contas, né, depois chegou e falou, não, queremos sair, e pressionaram para sair, essa questão de ele não querer renovar o contrato, e claro, ele sai, mas para mim, ô Bolivar, ainda mais depois do termo que o Vitor usou, quando ele disse que o staff do Zaratio desrespeitou o Atlético, porque não deu, saiu pelas portas dos fundos o Zaratio, né? Saiu pela porta dos fundos, não foi legal. E o Vitor fez muito bem de expor essa situação, né? Às vezes os torcedores não entendem, né? O Zaratio que jogou menos de 50% dos jogos do Atlético ano passado. Eu não acho que seria uma falta tão sentida assim. A gente sabe da qualidade do Zaratio, sabe que ele foi importantíssimo, comandado pelo Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, mas sabemos também que nas temporadas seguintes, 2022, 2023 e nessa última, 2024, o Zaratio esteve fora por lesão, por problemas particulares, enfim, uma série de situações. E ficou muito claro, né, que ele, o staff dele, desde o ano passado, quando vinham sendo procurados, né, não tinha interesse em continuar no Atlético. Né? O Vitor, inclusive, fala que o agente dele viria ao Brasil, falou que ia a São Paulo, falou que viria depois a Belo Horizonte, foi a São Paulo, depois esteve em Belo Horizonte, não contactou a diretoria de futebol, não contactou o Vitor, e na Argentina, pelo visto, foi a mesma coisa, haviam marcado uma reunião no hotel onde o atleta estava hospedado, na véspera do jogo ainda diante do River Plate, na semifinal da Libertadores, e ele também não apareceu. Né? É aquela história, né? Acaba se queimando com o Atlético, né? O empresário acaba se queimando nesse sentido. Então ficou muito claro que o Atlético fez todo o esforço nessa direção. Agora, no caso do Batalha, Brenão, eu entendo perfeitamente e fiquei na bronca também do Atlético ter feito dessa forma. Claro que ficou evidente que o Batalha pelo visto, teve algum desgaste com alguns medalhões ou com alguns jogadores, com algumas lideranças do Atlético, mas é aquela história, né? Isso aí deveria ter sido contornado pela própria diretoria de futebol, né? Porque é um jogador importante, o único do Atlético na seleção da Libertadores, é o melhor zagueiro que tínhamos e volante também, sabemos da qualidade do Batalha, né? Tá insatisfeito, isso e aquilo. Pô, mas o contrato tá aí para ser cumprido. Né? A gente lembra o Boca, a dificuldade que foi para liberar o Pavon. Tudo bem que o Atlético acabou não conseguindo antecipar aquela situação, mas o Boca cruzou os braços, botou o Pavon para treinar em separado e não liberou o Pavon antes do prazo que terminava o contrato. Né? E a facilidade que os jogadores ou os times, os jogadores que manifestam o desejo de sair e que os times chegam aqui e levam, pô, $1 milhão é brincadeira, né, Brenão? É brincadeira para um atleta da qualidade, da capacidade do Batalha. E eu, sinceramente, tentaria contornar essa situação. Não era para ter chegado a esse ponto. Se isso já vem desde o ano passado, esse desgaste entre alguns jogadores, entre algumas lideranças, era importante que contornasse essa situação. Essa é uma função da diretoria de futebol e não simplesmente abrir mão de um jogador com a qualidade do Batalha, que de fato vai ser difícil repor, sobretudo pelos números, né, Brenão? Porque nessa coletiva aí que o Cuca falou e que o Vitor falou também, esse valor vai ser incorporado. Claro que vai, mas nós estamos falando de 3 milhões de euros. Eles mesmos admitem, né, que os valores praticados no futebol brasileiro hoje em dia são valores exorbitantes. Por isso também a morosidade. Agora,
perder um cara da qualidade, um jogador, um atleta da qualidade do Batalha por US$ 1 milhão, essa realmente foi complicada. Eu também fiquei na bronca, Brenão. Mas o Bolivar, depois da coletiva, porque assim, só para deixar uma coisa clara para o torcedor, tinham mais de 60 jornalistas, né? Então, quando você vai fazer uma pergunta, eu pensei muito, porque assim, beleza, eu podia perguntar sobre o Batalha, mas eu sabia que alguém ia perguntar. Então eu quis perguntar algo que ninguém fosse perguntar. Não que fosse o que eu mais gostaria de saber. Tá entendendo? Porque eu sabia que o que eu mais gostaria de saber, alguém ia perguntar. Né? Então se eu chego e perguntar, e o Batalha, vocês fizeram alguma coisa para... Aí beleza, isso aí eu sei que alguém vai perguntar. Eu quis perguntar para o Cuca como é que ele ia planejar o Campeonato Mineiro, se ele ia jogar realmente com o time titular ou não, pela questão do tempo que ele vai ter para treinar e outra. Mas aí depois eu até vou falar sobre isso, que eu conversei com umas pessoas e me deram mais ou menos o norte, porque o Cuca não respondeu também o que eu perguntei. Mas depois da coletiva eu conversei com o Vitor, eu e outros jornalistas, e eu perguntei para ele, vocês fizeram de tudo para manter o Batalha? Porque é um jogador importante. Ele falou o seguinte, que há 2 meses o Atlético procurou o Batalha para tentar renovação. E o Batalha há 2 meses já sinalizava que não queria, que ele estava meio incomodado, que ele queria sair. E aí a coisa foi levando e o Atlético foi tentando. Aí deu a coisa de perder a Libertadores, você perde a Copa do Brasil, né? E aí de repente chega uma proposta e ele não quis ficar mesmo. Não abriu nenhum espaço para o Atlético tentar fazer alguma coisa. Só que isso, Bolivar, eu acho que tem incomodado demais o torcedor, né? Porque assim, parece que o jogador ele é o dono, ele controla a situação. Aí até uma pessoa, não lembro qual jornalista, comentou com o Vitor, ele falou assim, mas não adianta também a gente ficar encostando o jogador, não é assim que funciona. Você vai acabar criando um ambiente ruim aqui, você tendo um cara insatisfeito, ele acaba contaminando o grupo, não fica bom pra gente, isso não é legal, a gente não quer fazer isso aqui e tal. Mas tudo bem, né? Mas aí depois ele até virou e falou, o valor que a gente vendeu, com mais não sei o que lá, acabou que a gente tá ganhando o dobro do que a gente pagou. Falou isso lá com a gente, eu não fiz conta, não sei, talvez ele esteja olhando também o quanto que deixa de pagar de salário pro Batalha até o final, tem essas contas todas que eles fazem, mas eu só sei o seguinte, tá parecendo pro torcedor que é assim, Bolivar, o cara tem contrato, mas se o cara quer sair, ele sai. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Me incomoda demais também, tá parecendo não, tá evidente, né? Agora eu te pergunto, qual o motivo? Foi detectado o motivo dessa insatisfação? É o Batalha em relação a outros jogadores do elenco? Quais jogadores são? Né? Isso aí ele não comentou com a gente, se foi em relação ao elenco. Foi só que ele só comentou que o Batalha não queria ficar. Não, Brenão, tudo bem não ter comentado. Mas é importante que isso seja detectado. Claro. Né? Porque se foi o Batalha agora, amanhã pode ser um outro atleta, pode ser uma outra situação. Ou seja, fica evidenciado que, de alguma forma, tanto o Zaratio como o Batalha, né, mas mais precisamente o Batalha, de quem nós estamos falando, estava incomodado com o ambiente. Ou seja, deixando claro que não era, de fato, um ambiente bom, né? E isso vai muito... Você vê que, se fosse em relação ao técnico Gabi Milito, acho até que não era, foi o Gabi que colocou ele na função de zagueiro, e assim ele permaneceu toda a temporada 2024, né? Mas fato é que fica claro que o problema segue no Atlético. Então é importante detectar, porque se for o Batalha agora, isso pode acabar acontecendo com outro atleta, né? E era um jogador muito importante, como nós falamos, né? Não tem como, por US$ 1 milhão, repor um jogador da qualidade, da experiência, da entrega, da capacidade do Batalha. E isso nos preocupa muito, né? Nós estamos vendo uma janela aí que está muito atrasada e está muito aquém. Se o Atlético terminou o ano já deixando claro que era um elenco desequilibrado que precisava de reforços, agora com a saída desses 3 principalmente, Paulinho, Zaratio e Batalha, mais ainda, né? E o torcedor, claro, está na bronca, está ansioso e está preocupado, e com razão. O Bolivar